Olá, amigos do LAC Concursos. Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade à nossa parte de Geografia do Maranhão. Vocês se lembram que eu falei que primeiro eu vou fazer o quadro físico, nós começamos com características gerais e vegetação, e hoje nós vamos para clima, que é uma parte mais tranquilinha, certo? Facinha. A gente vai abordar essa parte relativa ao Maranhão, então vamos lá, e mais alguns aspectos gerais, certo? Então vamos começar, vamos trabalhar. Pessoal, para começar, nós vamos aqui, ó. Essa é uma coisa que a gente procura enfatizar sempre com o pessoal, que é o seguinte, são alguns conceitos básicos. Pessoal, uma coisa é o que nós chamamos de tempo atmosférico, outra coisa é clima. Tá? Se eu, por exemplo, eu estou aqui dentro do estúdio, se eu, de repente, por exemplo, pedisse para algum de vocês aí que está assistindo a aula em casa, escuta, por favor, dá uma olhada aí pela janela aí da sua casa, pela janela do seu apartamento, e vê para mim como é que está o tempo ou o clima. Qual dos dois? Ah, Marcelo, aí é tranquilo, pô, eu tenho que me basear naquilo que eu conheço do cotidiano, Marcelo. Eu nunca vi, de repente, um jornal do meio-dia, um jornal da noite, eu nunca vi a pessoa me dar previsão do clima. Todo mundo me dá previsão do tempo. Então, eu tenho que entender que tempo atmosférico, quando a gente fala em termos de atmosfera, tempo é como a atmosfera se comporta naquele momento que você observa. Por exemplo, em meia hora o tempo pode mudar? Pode mudar. Pode, ué. Quem que já não chegou em casa uma vez, pô, fui me aprontar para sair para ir para o cinema. Tá? Você aprontou do que você estava saindo chovendo. Você fala o quê? Pô, o tempo mudou. Certo? Beleza? Então, tempo é momento, é o comportamento momentâneo da atmosfera. Ah, Marcelo, e o clima? O clima não pode mudar? Claro que pode. Claro que pode. O clima pode mudar. Pessoal, de um ano para outro, não. Não é assim. Para você falar que o clima está mudando, você precisa de dados, de medições, de no mínimo 30, 50, 100 anos, para poder falar, está ficando mais quente, está ficando mais frio, está chovendo mais, está chovendo menos. Você precisa desses dados ao longo do tempo, certo? Beleza? Do tempo cronológico, tá? Então, se nós já sabemos que na história do planeta Terra já teve era do gelo, aí depois derreteu, é porque o clima mudou, mas de uma hora para outra não. A não ser que fosse um fenômeno extraordinário, certo? Principalmente um fenômeno externo. Nesse caso, tipo aquele meteoro que bateu lá no Golfo do México e ajudou a extinguir os dinossauros. Aí o clima mudaria abruptamente, certo? Você teria uma mudança abrupta, mas ele pode mudar ao longo do tempo. Então, geralmente nós falamos que clima é o conjunto das características meteorológicas de um determinado ponto da superfície terrestre. É o comportamento atmosférico ao longo do ano em determinado ponto da superfície. Ou seja, se é quente o ano todo, se tem 4 estações bem definidas, chove bem o ano todo, chove mais numa época, seca na outra, é seco. Isso compõe o clima. Beleza? Tudo bem? Aí nós temos que fazer uma segunda distinção. Qual é? Primeiro, o que são fatores climáticos? Pessoal, fatores climáticos, quando a gente fala assim, ó, tipo, olha só, eu vou falar na boa, né? Aliás, eu não tenho nada contra, moçada, eu não sou tão fanático assim, a minha rivalidade é outra, né? Vou falar na boa, parabéns à torcida do Grêmio, pô, tricampeão da Libertadores, eu estou gravando a aula um dia depois, né? Jogaço lá na Argentina, os primeiros 45 minutos contra o Lanús, ganhou de 2-1, parabéns à torcida gremista, certo? Cara, mas muita gente antes desse jogo, de repente pode ter falado, cara, o Grêmio fez 1-0 lá na nova arena do Grêmio, né? Certo? E vai jogar na Argentina. Cara, o fator campo vai influenciar. Tá vendo? Você falou fator campo. O fator torcida. Todas as vezes que você usa a palavra fator, é algo que influencia. Então, quando você diz que você tem um fator climático, é algo que influencia o clima. Você entendeu? Então, o que nós temos aqui de fator? O que influencia o clima do Maranhão? Primeiro, moçada, inegavelmente a latitude influencia o clima do Maranhão.
Certo? Ah, Marcelo, mas como assim? Pessoal, eu já falei isso lá na primeira aula de características gerais, mas sempre é bom a gente recuperar. Presta bem atenção. Moçada, todo mundo se lembra que o paralelo 0 grau é a linha do Equador. É a linha do Equador. É o paralelo 0 grau. E 23 graus e 27 minutos ao sul do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio. Lembrando que essa distância em graus aqui é exatamente a distância em graus equivalente à inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da sua órbita. É exatamente o mesmo valor, 23 graus e 27. Então, entre o Equador e o trópico, eu tenho a chamada zona tropical do planeta, ou zona tórrida. E você sabe que essa zona é a zona que recebe a maior quantidade de energia solar ao longo do ano. É a zona mais bem iluminada do planeta, que apresenta os maiores índices de incidência de raios solares. Certo? Muito bem. Pessoal, o Maranhão, ele está localizado aproximadamente entre 1 grau de latitude sul e 10 graus e 15 minutos de latitude sul. Então, aqui 23, 12, mais ou menos aqui. Ó. Então, se eu fizer aqui um retângulo, o Maranhão é isso aqui. Então, o Maranhão está localizado 100% na zona intertropical do planeta, entre os dois trópicos, pertinho da linha do Equador. O que quer dizer isso? Marcelo, que o clima no Maranhão é quente o ano todo. Você não vai falar que o Maranhão tem 4 estações do ano bem definidas. Não tem. É quente o ano todo, pô. Certo? É isso. Beleza? Tudo bem? Então, esse é um fator que influencia. Porque você sabe que quanto mais afastado você vai da linha do Equador, mais frio fica. Por exemplo, eu estou gravando essa aula mais ou menos às 10h30, nem preciso falar que é da manhã, eu falei 10h30, eu estou gravando às 10h30, horário de Cuiabá, numa situação normal de temperatura e pressão, nessa mesma hora, aqui de Cuiabá e no horário local, certo? Onde que você acha que está mais quente agora? Em São Luís do Maranhão ou em Porto Alegre? Qual das duas? É óbvio que em São Luís. Quanto mais próximo você estiver do Equador, maior a temperatura. Então, você pode dizer que latitude e temperatura são inversamente proporcionais. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. O que significa maior latitude? Mais afastada da linha do Equador, mais afastada do 0 grau. O que significa menor latitude? Mais próximo da linha do Equador. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Então, inegavelmente, a latitude influencia muito no clima do Maranhão. Porque o território está localizado entre os paralelos 1 grau, 12 minutos, 11 segundos, e 10 graus, 15 minutos, 30 segundos sul, de latitude sul. 100% na zona intertropical do planeta. Então, é predomínio de clima quente. Certo? Beleza? Muito bem. Qual é um segundo fator que influencia no clima do Maranhão? Moçada, eu coloquei aqui, tem esse, mas eu vou começar por aqui. Maritimidade. Marcelo, maritimidade, exatamente. Pessoal, com todo isso, eu sou uma pessoa aqui de Mato Grosso, sou de Cuiabá, estou no centro geodésico da América do Sul, certo? Então, eu estou longe do Pacífico, estou longe do Oceano Atlântico. Então, a minha cidade, o meu estado, é um exemplo de quê? De continentalidade. Eu estou no centro do continente, no centro da América do Sul. Então, cidades como Goiânia, como Cuiabá, como Campo Grande, Brasília, Porto Velho, são exemplos de continentalidade. Nós estamos no centro da América do Sul, na parte mais central do Brasil e da América do Sul. O que significa isso? Significa o seguinte, pessoal, por gentileza, por acaso,
É possível em São Luís fazer 40 graus? Marcelo, 40 graus, né? Quente para boa é possível. Aqui em Cuiabá também faz 40 graus? Mas eu também faz. Onde que a sensação de quente é maior? Lá ou aqui? Marcelo, em Cuiabá. Em Cuiabá. Porque você está longe do oceano, você não tem a superfície líquida para trocar energia, para trocar calor, sólido e líquido. Os calores específicos são diferentes, as capacidades de absorção e radiação de calor são diferentes. Então, quando faz 40 graus, aqui em Cuiabá a sensação é de mais quente. E quando faz frio? Deixa eu pegar uma cidade mais ou menos na mesma latitude, né? São Luís não valeu, Cuiabá e Salvador na Bahia. Mais ou menos. Cuiabá faz 40 graus, Salvador 40 graus. Onde que a sensação de quente é maior? Em Cuiabá. Beleza. E quando faz frio? Onde que a sensação de frio é maior? Em Cuiabá ou em Salvador? Em Cuiabá também. Mas como? Meu caro, presta bem atenção. Será que você já percebeu que quando você pula na água, você pula na piscina, durante a noite, a água não está morna? Exatamente, porque o líquido ele demora mais para absorver calor, mas ele também demora mais para perder calor. Então ele ajuda a amenizar a temperatura. Então esse é o efeito da maritimidade. A maritimidade, quando está muito quente, ela ameniza a sensação de quente. E quando está frio, ela ameniza a sensação de frio. O que significa isso? Significa que a amplitude térmica, por favor, guarde bem essa expressão, a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura. Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. A amplitude térmica, a variação da temperatura, devido à maritimidade no litoral, é pequena. É pequena. Amplitude térmica é pequena. Marcelo, você quer dizer que aqui em Cuiabá a variação de temperatura é maior do que em Salvador? Sim, a amplitude térmica é maior. Certo? Nos locais sujeitos à ação da continentalidade, a amplitude térmica é maior do que nos locais sujeitos à ação da maritimidade. Certo? A maritimidade influencia no clima do Maranhão. E, finalmente, você tem o quê? As massas de ar. Pessoal, massa de ar, é o fator climático provavelmente mais dinâmico. Pessoal, os outros fatores climáticos, altitude, relevo, correntes marítimas, se bem que ali tem a corrente das Guianas, mas não é tanto assim. Você entendeu? Não é o que pega. Tá? São fatores que não influenciam tanto no clima do Maranhão. Agora, massa de ar provavelmente é o fator climático mais dinâmico que tem. Por quê? Porque as massas de ar se movimentam. Elas se movimentam, elas se deslocam ao longo do ano. Então você percebe que ao longo do ano, aqui ó, inverno, verão, você tem um comportamento distinto das massas de ar. Certo? Distinto. Beleza? Tudo bem? Então, isso significa que, por exemplo, você tem duas massas de ar que atuam mais intensamente no clima do Maranhão. Quais são? A massa equatorial continental, que vem da Amazônia, certo? É quente e úmida. E a massa equatorial atlântica, que vem aqui do litoral do Atlântico Norte, aqui no Brasil. Litoral norte do Brasil, que também é quente e úmida. Então, são duas massas de ar quentes e úmidas que atuam mais intensamente no clima do Maranhão. A equatorial continental, que vem da Amazônia, e a equatorial atlântica, que vem do Oceano Atlântico. Agora, veja bem, moçada, veja bem. Esporadicamente, certo? O sul do Maranhão pode ser atingido pela massa polar atlântica. Ela também chega aqui em Cuiabá, moçada, chega aqui em Mato Grosso, aqui em parte da Amazônia, ela esporadicamente chega aqui. Se você perguntar aqui na minha cidade, quantos dias de frio a gente tem por ano? 10 a 15 dias, no máximo. E não é à vista, não, é a prazo. Entendeu?
4 dias de frio, aí esquenta de novo, passa mais um mês, chega outra massa de ar frio, mais 4 dias, esquenta de novo, mais um mês, mais 4. Somando tudo dá 10 a 12 dias de frio por ano. 10 a 15. Sabe? Mas a prazo. Você entendeu? Então, essa massa de ar, que é fria e úmida, ela chega aqui. Esporadicamente, ela também pode chegar aqui no extremo sul do Maranhão. Aqui na região de Imperatriz, certo? De Alto Parnaíba, esporadicamente ela pode chegar aqui. E provocar queda de temperatura, mas nada muito acentuado. Então, ela não atua com constância aqui. Esporadicamente ela chega. E principalmente na parte sul do Maranhão. É aqui que ela chega. Não até o litoral. Certo? Beleza? Então, as duas principais são a equatorial continental e a equatorial atlântica. As duas quentes e úmidas. Certo? Muito bem. Esses são os fatores climáticos principais. Latitude, maritimidade e massas de ar. Certo? Agora, o que é um elemento climático? Pessoal, um elemento climático é uma coisa que faz parte do clima. É uma coisa que compõe o clima. É algo que você pode sentir. É sensível. Você entendeu? Por exemplo, eu gosto de usar como exemplo pessoal assim. Olha só. É muito comum, de repente, depois... Vou de novo lá, desculpa, não quero que o pessoal também fique achando que eu sou bitolado, mas são exemplos que a gente pega. Depois de uma partida de futebol, de repente, no outro dia, o pessoal comenta, mas ontem foi complicado, o juiz influenciou no resultado do jogo porque ele marcou um pênalti inexistente. Pessoal, a partir do momento que alguém fala que o juiz influenciou no resultado do jogo, você vai pensar que o juiz é um fator. Não é isso? Errado. Mas como não, Marcelo? Ele marcou um pênalti que não foi. Pessoal, presta bem atenção. Vamos supor que o estádio está cheio, 22 jogadores em campo, a bola lá no meio, os 2 bandeirinhas posicionados, tudo beleza. E não tem juiz. Eu pergunto, tem jogo? Não tem jogo. Como que vai ter jogo sem o juiz em campo? Como? Quem que vai apitar? Então o juiz, ele não é fator, ele é elemento. Ele faz parte do jogo. Agora, você quer saber o que influencia no resultado do jogo? Olha como que a língua portuguesa é bonita. É a disciplina mais importante que tem. O que influencia no resultado do jogo é a arbitragem. É a maneira como o juiz apita o jogo. São os critérios que ele adota para dizer o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode. Agora, ele é elemento. Sem ele não tem jogo. Agora, a arbitragem é a maneira como ele apita. Isso influencia. Certo? Então, elemento é tudo aquilo que faz parte do clima. Você entendeu? É uma coisa que pode ser sentida, certo? E aí eu pergunto, moçada, por acaso, nós não temos sensação de quente e frio? Marcelo, claro que temos. Então, temperatura atmosférica é elemento. Ela faz parte do clima. Que lugar do planeta que você conhece que não tem temperatura? Não existe esse lugar, certo? Beleza? Segundo, por acaso, nós podemos ter a sensação de que está muito úmido, está muito seco. Sim, Marcelo, o lábio fica ressecado, o ar está seco, você tem essa sensação. Então, a umidade atmosférica é elemento. Faz parte do clima. Perdão, certo? Outra, quantas vezes algumas pessoas aqui andando de avião, ou subindo, descendo uma serra de carro, de repente seu ouvido fez assim, ó. Certo? Já aconteceu comigo, mas o meu ouvido doeu. O que variou? A pressão variou. A pressão atmosférica variou. Certo? Então é um elemento, uma coisa que você sente. Certo? Por último, vento. O que é vento? Marcelo, vento é o ar em movimento. É o ar em movimento. É o vento que desloca as massas de ar. Sempre se deslocando o vento de uma zona de alta pressão anticiclonal para uma zona de baixa pressão ciclonal. Então você sente o vento, você sente o ar em movimento. Então esses aqui são elementos climáticos, certo? Muito bem. Agora, isso posto, e nós já mostramos as massas de ar que atuam mais intensamente no Maranhão,
como é que é o clima no Maranhão? Moçada, aí a gente fez aqui um resumo, vai ser mais em cima do gráfico, mas vai ficar fácil para entender. Pessoal, o Maranhão tem basicamente 3 tipos de clima. 3 tipos, certo? Eu vou fazer uma ressalva nisso aqui depois. O tropical superúmido de monção, o tropical com chuvas de outono e o tropical com chuvas de verão. Pessoal, presta bem atenção. Todos os climas aqui têm em comum, o fato de serem quentes a maior parte do ano. Todos eles são climas quentes. Somente aqui no clima tropical com chuvas de verão, que é o clima típico da parte mais ao sul do Maranhão, é que eventualmente, esporadicamente, a massa polar atlântica pode chegar ali e provocar quedas de temperatura em cidades ao sul do Maranhão. Só nesse aqui. Nos outros 2, isso não é muito comum, a atuação dessa massa polar atlântica. Agora, são todos climas quentes, beleza? Todos eles são, certo? Então, essa é uma característica do Maranhão. Agora, presta bem atenção, vamos lá. Como que eu vou explicar isso aqui? Pessoal, isto aqui é um climograma ou climatograma, certo? O que você tem aqui? Os meses do ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. São os meses do ano. O que você tem aqui? A temperatura média em graus Celsius, certo? Beleza? Graus Celsius, tá? O que você tem aqui? A quantidade de chuva em milímetros. Marcelo, essa é uma coisa que até hoje eu não entendi. Cara, chuva é água, água é volume, volume é litro, mililitro, metro cúbico. Por que o cara me dá chuva em milímetro? Marcelo, milímetro é uma medida linear, pô. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Como é que eu vou medir chuva com isso? Meu querido, não se esqueça. O critério é o seguinte. 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. 1 litro de água por metro quadrado. Isso é 1 milímetro de chuva. Você entendeu? Beleza? É isso. Então, quando alguém fala, por exemplo, que num determinado dia choveu 22 milímetros na sua cidade, deu um temporal lá, o que significa isso? 22 litros de água por metro quadrado da sua cidade. Esse é o significado da expressão milímetro, certo? Em pluviometria, precipitação pluviométrica, certo? Muito bem. Agora presta atenção. Pessoal, Boa Vista do Gurupi fica na parte ocidental do Maranhão, ou seja, fica na fronteira com o Pará, certo? Então ali você está na área amazônica, certo? Muito bem. E qual é a característica desse clima? Você percebe que, moçada, as temperaturas são elevadas o ano inteiro. Olha a linha vermelha aqui, ó. A linha vermelha nunca fica abaixo de 20 graus Celsius. Nunca, perdão, não ficou legal. Ela nunca fica abaixo de 20 graus Celsius. Nunca. A média está aqui, ó, 24, 25, certo? 26. Marcelo, mas peraí, cara. Mas 24, 25, 26 é fresquinho. Meu querido, essa é uma outra ilusão. Não vai falar para mim que a temperatura média do Maranhão é de 35 graus Celsius. Não faça isso. Porque, veja bem, se eu estou calculando a temperatura média de um lugar, temperatura média, eu tenho que começar a medir a temperatura que hora? Ah, Marcelo, começa 1h da manhã. 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meio-dia. 1 da tarde, 2, 3, 4, 6, meia-noite. Quantas medições eu terei? 24. Então, de uma maneira bem simples, o que eu faço? O soma e divide por 24. Você vai ter a temperatura média do dia. Agora, pessoal, é muito comum em muitas cidades, vocês sabem disso, é muito comum.
meia-noite, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. São 6 horas de um dia. O dia tem 24 horas. São 6 horas, 25%. Não é muito comum nessas horas, nesses períodos, a temperatura durante a madrugada na casa de 21, 20. Não é muito comum. Sim, Marcelo, é comum. Então, como que vai dar uma média de 35, meu querido? Como que vai dar uma média de 35? Pessoal, nós temos que botar na cabeça que quando alguém fala que a temperatura média de um lugar é 25, 26 graus, é uma temperatura média típica de clima quente. Típica de clima quente, a temperatura média do planeta Terra histórica sempre ficou na casa de 14 graus, por aí 15, 14, 15, você entendeu? Isso significa que um clima com temperatura média de 25, 26 é 11, 12 graus mais quente que a média do planeta. Então, como você está vendo, é um clima que tem temperaturas elevadas o ano inteiro. Outra, olha só a variação de temperatura. Você está vendo alguma variação de temperatura? Nenhuma. A amplitude térmica é baixa. Você está perto da zona equatorial do planeta, certo? Está na zona tropical, muita insolação o ano inteiro, a variação de temperatura é muito pequena. E outra, o que você percebe? Marcelo, praticamente não tem estação seca. Tem esse períodozinho aqui, ó, que chove um pouco menos, certo? Mas chove um pouquinho. Olha lá, 40, 30 milímetros, certo? Mas chove, tá? Então, isso aqui é o que a turma chama de um clima tropical superúmido de monção, certo? Está aqui, só que aí eu tenho que fazer a ressalva para você, meu caro. Presta bem atenção. Pessoal, essa aqui, eu seccionei aqui o Brasil na América do Sul. Essa aqui, nós estamos abordando uma classificação genérica do clima, que é a classificação de, Köppen-Geiger, certo? Vladimir Köppen e Rudolf Geiger, tá? Pessoal, essa classificação, muitas vezes, ela é conhecida como classificação da sopa de letrinha. Da sopa de letrinha, certo? Por quê? Porque esses nossos amigos, eles adotaram um critério das letras para descrever o clima. E são 3 letras, mas no caso aqui do Maranhão, eu só vou pegar as 2 primeiras, que é o suficiente. Então, presta bem atenção. Moçada, eles adotaram o seguinte critério. A primeira letra sempre é maiúscula. Sempre é maiúscula. E aí o clima pode ser do tipo A, B, C, D ou E. A, tropical, B, árido, C, mesotérmico, temperado, D, continental e E, clima glacial, frio. Certo? Então, no caso do Maranhão, como o Maranhão é um estado que é quente o ano todo, quente, 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 predomina clima o quê? A. Só tem a letra A no Maranhão. Certo? Agora, aqui que eu quero chamar a atenção para você. Olha a região amazônica. Moçada, a região amazônica, você percebe que ela tem 2 tonalidades de azul. Esse aqui é mais escuro e esse menos escuro. Certo? Beleza? Esse mais escuro é um clima do tipo AF. O que significa? É um equatorial superúmido. Certo? Você está vendo que a Amazônia profunda é a área onde chove o ano todo. Chove o ano todo, não tem estação seca definida. Certo? Chove muito, principalmente devido à evapotranspiração que nós estudamos em vegetação. Certo? Muito bem. Só que você está vendo que existe uma outra tonalidade de azul, um pouquinho menos escura. E essa tonalidade um pouquinho menos escura pega justamente a parte ocidental aqui do Maranhão. E ele classifica esse clima como um clima do tipo AM. E se você for lá na classificação de Köppen, o clima do tipo AM é um clima AM, clima de monção. Monção. Beleza? Com o mês mais seco, com menos de 60 milímetros.
certo? Está aqui o mês mais seco, menos de 60 milímetros. Então é isso que ele chama de tropical equatorial de monção, que é um clima do tipo AM. Só que aí eu tenho que alertá-lo para uma coisa, só para esclarecer isso. Pessoal, o nome monção é o nome de um vento. E esse vento é típico de uma área do planeta. Qual é? Sul-Sudeste Asiático. Índia, Vietnã, Laos, Camboja, certo? Myanmar, Bangladesh, é ali. E essa monção, esse vento, ele tem uma circulação muito bem definida. Durante o verão, ele sopra do oceano para o continente. O que ele traz? Chuva. Durante o inverno, ele sopra do continente para o oceano. Seca. Então, são duas estações bem definidas. Certo? Verão chuvoso, inverno seco. Como é aqui no Brasil. Só que aqui a gente não usa o nome monção, porque não tem esse vento aqui. Só que como muitas vezes o pessoal se baseia na classificação desse cara, do Köppen-Geiger, desses dois caras, então você pode encontrar esse clima do tipo AM, que por essa classificação é tropical equatorial de monção. Por isso que você encontra aquela palavra. Embora esse vento não exista no Brasil, mas é porque você está se baseando nessa classificação. Você entendeu? Beleza? Então, se eventualmente isso for abordado numa prova, é verdadeiro. É o clima típico da parte ocidental do Maranhão. A parte que faz a fronteira com o Pará, que está dentro do ambiente amazônico. Beleza? A parte oeste do estado. Tá claro? Quente o ano todo, baixa amplitude térmica, chuvas abundantes, com uma pequena estação menos chuvosa aqui na primavera. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu? Muito bem. Agora, preste atenção. São Luís do Maranhão. Certo? Timon, que é a fronteira com o Piauí. Do outro lado é Teresina. Araioses, lá no delta do Parnaíba. Certo? Será que vocês perceberam que do centro, da parte central, para o leste do Maranhão, o clima é semelhante? Olha os meses aqui de final do inverno, primavera. Olha aqui, seco, e ó, muito mais seco, olha a comparação, que na região amazônica. Olha como que lá na fronteira com o Pará chove mais. Olha como que aqui chove muito menos. Certo? A mesma coisa? A mesma coisa. Grosso modo. Então, esse aqui é um clima tropical com duas estações bem definidas. Uma chuvosa e uma seca. Com as chuvas mais concentradas no outono. Com chuvas de outono. Que seria, por essa classificação, um clima do tipo W'. Verão, outono, mais chuva. Certo? Seria aqui ó, verão, outono. Seria um clima do tipo W'. Quente, tropical, com chuvas concentradas no verão e outono. Certo? Então, esse é o clima típico da parte centro-oriental do Maranhão. Certo? Beleza? Tudo bem? Agora, pessoal, isso aqui é Imperatriz no Maranhão. Certo? Pessoal, Imperatriz, todo mundo sabe, está mais ou menos aqui, ó. Está aqui embaixo, lá no bico do papagaio. Todo mundo sabe que Imperatriz é Cerrado. É Cerrado, você está em região de Cerrado. Que é a mesma região minha aqui em Cuiabá. Certo? E aí, como é que é o clima? Moçada, perdão. Marcelo. Fazendo cabecice.
Perdão. Imperatriz. É um clima tropical? Está aqui, ó, quente o ano todo. Que nem o outro aqui, ó. Olha aqui. Olha só como que é em Araioses. Olha como que é em Timon. Olha como que é em São Luís. Fala para mim, quando que a linha de temperatura baixa aqui, ó? No inverno? Não abaixa. Não tem oscilação. Como eu falei para vocês, a amplitude térmica é muito pequena, porque você está na zona intertropical e perto da linha do Equador, certo? E Imperatriz não é diferente. Se bem que é a região do Maranhão onde esporadicamente a massa polar atlântica pode chegar e provocar alguma quedinha de temperatura. Só que você percebe que a variação não é significativa. Só que aqui você tem duas estações bem definidas também. Quais são? O verão é mais chuvoso, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e o inverno é seco. É o clima típico do Cerrado. Já em São Luís, certo? Timon, Araioses, as chuvas são mais concentradas no outono. No outono. Certo? E não no verão. Então, esse aqui é um clima tropical do tipo AW. Tropical com chuvas de verão. Certo? Mas duas estações bem definidas. Então, o clima tropical no Maranhão, ele tem duas estações bem definidas. Só que no sul do estado, as chuvas são mais concentradas no verão. Nas outras áreas que eu mostrei, sul do estado, Imperatriz. Nas outras, São Luís, Timon, Araioses, as chuvas são mais concentradas no outono. Então, é a época de precipitação pluviométrica que muda. Então, esses são os 3 tipos de clima predominantes que você encontra no Maranhão. Todos eles climas o quê? Quentes, o ano todo, com baixa variação de temperatura, certo? E um regime pluviométrico diferenciado, certo? Na região amazônica, chove mais, uma estação de menos chuva mais curta. No centro-oriental, uma estação seca mais pronunciada na primavera e chuvas mais concentradas no outono. E no sul do estado, chuvas no verão e inverno seco. É a área típica do Cerrado. Beleza? São esses 3 climas predominantes. E aí eu coloquei a sopa de letrinha para você ter uma ideia se eventualmente ele abordar esse tipo de classificação, que é uma das mais usadas. Tá joia? Pessoal, tudo bem? Maravilha! Clima do Maranhão era isso aqui, tranquilinho, sossegado. Agora a gente vai continuar a parte do quadro físico com relevo. Beleza? Vejo vocês na próxima aula, moçada. Um grande abraço e até lá. Clique like.